Hunter x Hunter é uma obra que está cheia de organizações extremamente poderosas, só que entre essas organizações, duas se destacam, e são elas, os Zodíacos e as Aranhas. Essas duas organizações são extremamente poderosas, influentes e muito, mas muito importante para toda a história de Hunter x Hunter. Só que tudo isso faz com que surja uma questão: qual das duas é a mais poderosa? E aí que vem a grande resposta. Nós temos que analisar toda a sua trajetória, suas origens, como elas foram formadas, seus sistemas e quais são seus objetivos, para podermos entender qual dessas duas venceria em um combate mano a mano. Então, se você quer entender qual dessas duas organizações é a mais forte, já vou lhe pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo e, se possível, se torne membro para estar ajudando a este canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, sem mais enrolação, bora lá do início. Bom, como eu disse, pra gente entender qual das duas organizações é a mais poderosa, nós temos que entender como elas são formadas e qual é a sua base. Então vamos começar com as Aranhas. Sendo uma organização criminosa que tem a sua origem na cidade Meteoro, essa organização é conhecida por ter membros extremamente habilidosos, fortes e muito, mas muito sorrateiros. Essa organização é focada em cometer crimes e não importando que tipo de ato terrível eles façam no meio do caminho. A única coisa que se importam é de receber no final das suas atitudes. Seus atos ilícitos são reconhecidos pelo mundo inteiro, sendo grandes inimigos de qualquer organização que exista. Além disso, as aranhas são formadas por 3 integrantes que sempre usam um símbolo de uma aranha em suas costas ou em alguma parte do seu corpo, denotando seu número, indo de 1 até 13, e isso faz com que todos eles sejam facilmente reconhecíveis. Além disso, dentro das aranhas, a gente sabe que existe placar de nível de força, onde Voguin, no caso, era o mais forte, fisicamente falando, e os outros eram mais fracos, fisicamente falando. Além disso, a gente sabe que a Hiden Ryodan possui como líder Kuroro, que não é nada mais, nada menos do que um dos maiores prodígios da história, tendo uma das habilidades mais roubadas do mangá e do anime. Por fim, a última coisa que a gente sabe sobre essa organização é o fato de que eles participaram ativamente da morte do clã do Kurapika, sendo eles os indivíduos que conseguiram eliminar todo esse clã da face da Terra. Bom, essas são as informações básicas sobre a Hiden Ryodan. Agora vamos falar um pouquinho sobre os Zodíacos. Sendo uma organização que é a elite da elite dos caçadores, os Zodíacos são formados por 12 integrantes, sendo que cada um deles é um representante de algum animal dos Zodíacos chinês. Essa organização é muito, mas muito importante para o mundo inteiro, já que eles fazem parte do conselho mais alto dos Hunters, representando não só a elite deles, mas também sendo aqueles que têm uma das funções mais importantes dentro da organização, discutindo coisas relevantes e também participando ativamente de qualquer tipo de questão importante que habita no mundo de Hunter x Hunter. Sendo assim, essa organização é também muito poderosa, só que um ponto que a gente tem que salientar é que, como eles são a elite dos Hunters, eles não são especializados apenas em combate. Por mais que todos eles possuam técnicas de luta avançada, eles não são especialistas exclusivos em luta ou de combate. A realidade é que cada um deles tem alguma função específica, seja um caçador de tesouros, seja um caçador de lendas, seja um biólogo, seja um detetive, não importa, cada um deles tem a sua determinada função dentro do grupo. Sendo assim, cada um deles exerce o seu trabalho e é líder dentro daquele esquadrão que ele faz parte. Além disso, os Zodíacos é reconhecido por ter um certo probleminha. Dentro da organização, existem diferentes grupos e diferentes alas, e que têm as suas próprias visões sobre o que deve ser feito dentro da organização Hunter. Depois dessa grande apresentação, agora a gente pode finalmente falar qual dessas duas organizações é a mais poderosa. E bom, pelo tudo que eu falei, eu acredito que a organização mais forte de Hunter x Hunter, sem dúvidas, são os Zodíacos. E por quê? Basicamente, a gente sabe que Zack Netero falou que ele conheceu 5 usuários de Nen extremamente poderosos, e um desses usuários era Jim Fricks, o pai do Gon, e esse usuário fazia parte dos Zodíacos. Por isso, é muito provável que os outros usuários de Nen mega poderosos que Zack Netero conheceu durante a sua vida também fossem parte dos Zodíacos, pois ele não deixaria uma pessoa tão forte assim viver aí a sua vida de forma completamente aleatória, pois seria um grande perigo para o mundo inteiro. Então é muito provável que dentro dessa organização tenha pelo menos 3 ou 4 membros que sejam da elite dos usuários de Nen. Mas é óbvio, Zack Netero não conhecia o mundo inteiro, e mesmo sendo muito poderoso, é claro que ele poderia se enganar sobre algumas pessoas. Mas aí que vem alguns outros pontos extremamente importantes. Dentro da organização dos Zodíacos, existem membros excepcionais, e um exemplo disso é o Pariston, que tentou ser o presidente da organização, conseguiu, mas renunciou ao cargo, sendo que ele fez tudo isso simplesmente pelo mero prazer de causar o caos. Pariston também é um gênio, sendo um dos personagens mais inteligentes que a gente conseguiu ver até agora
agora no mangá, tendo várias estratégias absurdas para conseguir aquilo que ele quer. Além disso, ele tem o controle de diversas formigas e também é uma ameaça global, sem dúvida alguma. Ou seja, Pariston é um monstro que fazia parte dos Zodíacos e também era um integrante fundamental dessa organização. Além disso, nós temos outros membros poderosos que foram listados pelo próprio Hisoka, como o Zodíaco do Tigre e o Zodíaco do Carneiro. Além disso, um dos personagens que mais me chama a atenção é o Zodíaco do Dragão, que provavelmente é um dos personagens mais fortes da obra, mesmo sem nós não termos visto quase nada da sua força real, já que ele, por ser um Hunter de 3 estrelas caçador de terroristas, tinha que ser alguém fenomenalmente poderoso. Só que por mais que a gente possa saber que os Zodíacos são extremamente poderosos, nós não temos grandes feitos e grandes atitudes concretas. Mas a Hiden Ryodan, por outro lado, nós temos várias demonstrações da sua força absurda. Um exemplo disso é o fato de que dentro da Hiden Ryodan existam gênios poderosíssimos. Como disse, Kuroro Lucifer é um exemplo disso, mas até mesmo o Riei de Hunter x Hunter é outro monstro completo, sendo um torturador da equipe e um gênio que tem uma das habilidades mais roubadas do anime. Além disso, diversos momentos da obra ficou claro o nível de estratégia e de capacidade de trabalho em equipe da organização. Por mais que os Zodíacos sejam extremamente fortes, sem dúvida a Hiden Ryodan tem um trabalho em equipe fenomenal, conseguindo alcançar grandes resultados através do seu esforço em conjunto, conseguindo fazer coisas terríveis, mas também absurdas através dessa compatibilidade de ideias. Só que uma grande fraqueza da Hiden Ryodan é o fato de que ela está completamente alicerçada dentro da figura do Kuroro. Se o Kuroro morre, basicamente a aranha morre também. Por isso todos os membros se esforçam tanto para preservar o Kuroro acima de tudo e de todos. Por ser o grande líder da organização, se ele cai, todos caem junto. E por isso é de fundamental importância que ele esteja vivo e que não acabe sendo derrotado em combate. Por mais que a gente saiba de tudo isso, nós temos que analisar outro fator muito importante, que é os membros das organizações. As duas organizações já tiveram trocas de membros fundamentais, como Jim Freaks e o próprio Pariston, que saíram da organização para poder ir em direção ao continente negro de forma individual. E do outro lado também aconteceu isso, com as aranhas tendo a perca de alguns membros, com o próprio Vogin na mão do Kurapika, como seu estrategista e um manipulador que foram mortos simplesmente na mão do Hisoka. Ou seja, a organização tem várias baixas, e mesmo os membros que estão ali dentro não são lá muito confiáveis, e isso serve para os dois lados, já que dentro da organização dos Hunters nós tínhamos um traidor, que no caso era o Zodíaco do Macaco. Enquanto dentro das aranhas, nós temos também um traidor provável, que no caso é o irmão do Killua. Eu acredito muito que ele possa ser um traidor futuramente. Ou seja, a realidade é que as duas organizações têm problemas fundamentais, e por mais que as duas sejam extremamente poderosas, eu ainda acredito que a força unificada dos Zodíacos seja o que faz com que ela seja a mais forte das duas. Por isso que se a gente pegasse as duas organizações no auge, que no caso é os Zodíacos no ar pré-eleição e as aranhas antes da morte do Vogin, nós vamos ver que as duas organizações dariam uma luta absurda, sensacional. Mas ainda creio que no final os Zodíacos acabariam sendo vencedor, conseguindo eliminar provavelmente o Kuroro e acabando assim de vez com a unidade do grupo das aranhas, assim conseguindo exterminar cada membro individualmente, conseguindo posteriormente destruir todos os membros dessa organização. Por isso eu acredito que a força individual dos membros Zodíacos superam a união das aranhas. Sendo assim, no final das contas, os Zodíacos saem os vencedores. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. No caso, tudo que eu falei aqui foi uma especulação, então não leve nada muito a sério, pois sempre podemos ver coisas diferentes acontecendo dentro do mangá. Esse aqui foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar e se possível se tornar membro para estar ajudando a gente para continuar trazendo conteúdo com mais qualidade aqui para vocês. Muito obrigado a todos, valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!